nosso homenageado de hoje foi um escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro, que fundou, junto com Tarsila do Amaral, o movimento antropófago. Ele foi uma das personalidades mais polêmicas do modernismo. Estamos falando de Oswald de Andrade. José Oswald Souza Andrade nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890. Filho único de José Oswald Nogueira de Andrade e Inês Henriqueta Inglês de Souza Andrade, fez seus primeiros estudos no ginásio de São Bento, onde ouviu de um professor que seria escritor. O menino passou a comprar livros e a escrever. O início da carreira. Oswald de Andrade estreou como jornalista em 1909 no Diário Popular, que publicou seu primeiro artigo penando uma reportagem da excursão do presidente Afonso Pena aos estados do Paraná e também de Santa Catarina. Nesse mesmo ano, iniciou-se como crítico teatral. Em 1911, fundou a revista semanal O Pirralho, que ele mesmo dirigiu, junto com Alcântara Machado e João Bananer. O semanário contava, entre outros colaboradores, com o pintor Di Cavalcanti. Em 1912, Oswald de Andrade fez sua primeira viagem à Europa, de onde voltou com a estudante francesa Camille, a primeira de suas várias mulheres e mãe de seu primeiro filho, nascido em 1914. De volta a São Paulo, alugou um apartamento na rua Líbero Badaró. O local era frequentado por muitos intelectuais, entre eles o Monteiro Lobato, o Guilherme de Almeida e também o Mário de Andrade. Oswald chega com as novidades das vanguardas europeias, como o Manifesto Futurista de Marinetti. Revolucionário acima de tudo, ele procurou sempre agitar o meio artístico, defendendo os propósitos inovadores da pintura expressionista de Anita Malfatti. Em 1917, sua revista O Pirralho foi fechada. Nesse mesmo ano, em sua coluna no Jornal do Comércio, defende Anita Malfatti da famosa crítica de Monteiro Lobato à obra da pintora. A Semana de Arte Moderna. Em 1918, Oswald de Andrade formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo, mas nunca trabalhou na área. Iniciou uma amizade com Mário de Andrade e juntos representaram as principais lideranças do processo de implantação e depois de definição da literatura modernista no Brasil. Oswald era irônico e gozador. Teve uma vida atribulada. Foi militante político, mas foi, sobretudo, o idealizador dos principais manifestos modernistas. Ao lado de Mário de Andrade, Menotti del Picchia, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, o famoso Grupo dos Cinco organizou a Semana de Arte Moderna de 1922. Manifesto Pau-Brasil. Oswald lançou, em 18 de março de 1924, um dos mais importantes manifestos do modernismo, o movimento Pau-Brasil, publicado no jornal Correio da Manhã, um grupo do qual todos nós hoje temos o orgulho de pertencer. Explicando o nome do manifesto, o autor diz: pensei em fazer uma poesia de exportação, como o pau-brasil foi a primeira riqueza brasileira exportada. Denominei, então, o movimento Pau-Brasil. Em 1925, em Paris, Oswald lançou o livro de poemas Pau-Brasil, ilustrado por Tarsila, onde apresenta uma literatura extremamente vinculada à realidade brasileira, a partir de uma redescoberta do Brasil. Movimento antropofágico. Em 1926, ele casa-se com a pintora Tarsila do Amaral. Em 27, radicalizando o tal movimento nativista, fundam na literatura e na pintura o movimento antropófago, no qual propõe que o Brasil devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária própria. Em 1928, com Raul Bopp e Antônio de Alcântara Machado, fundou a revista Antropofágica, que já em seu primeiro número divulgou um dos textos mais polêmicos de Oswald, o Manifesto Antropofágico.
dissidente do grupo mais ligado a Mário de Andrade, lançou nesse texto contra todos os importadores da consciência enlatada um dos seus lemas de maior nome, aquele que traria mesmo as características do futuro modernista. To be or not to be? This is the question. Em 1929, separa-se de Tarsila do Amaral. Oswald filia-se ao Partido Comunista e conhece a escritora militante política Patrícia Galvão, a Pagu. Aliás, nós já contamos essa história no programa da Pagu aqui no Trilhas. Eles se casam em 1931 e fundam o jornal O Homem do Povo, que pregava a luta operária e que durou até 1945. Da união com Pagu nasceu seu segundo filho. Em 1944, mais um casamento, desta vez com Maria Antonieta Dalquimim, com quem teve 2 filhas e permaneceu casado até o fim de sua vida. A poesia de Oswald de Andrade. Oswald sempre foi irônico e crítico, pronto para satirizar os meios acadêmicos ou a própria burguesia, classe da qual se originou. Sem ser ingênuo e ufanista, defendia a valorização de nossas origens, do passado histórico-cultural, mas de forma muito crítica. Uma das propostas mais importantes do projeto artístico de Oswald era a ruptura com os padrões da língua literária culta e a busca de uma prosódia brasileira, que incorporasse todos os erros gramaticais, vistos por ele como uma contribuição para a definição da nacionalidade, como demonstrou no poema Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Na sua visão de Brasil, ele procura captar a natureza e as cores próprias do país, estabelecendo igualmente as contradições moderno-primitivista da nossa realidade. Prosa e teatro. O romance foi o gênero de prosa que mais despertou o interesse de Oswald. O autor estreou na prosa em 1922 com o romance Os Condenados, primeiro volume da intitulada Trilogia do Exílio, que incorpora ainda os volumes A Estrela do Absinto e A Escada Vermelha. As principais expressões da prosa do escritor são os romances Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Foi no teatro que Oswald estreou na literatura, em 1916, com as peças Loramé e Mon Cor Balance. Mas no Teatro Nacional lançou 3 importantes textos dramáticos: O Homem e o Cavalo, O Rei da Vela e A Morta. Oswald faleceu aos 64 anos no seu quarto em São Paulo no dia 22 de outubro de 1954. Vítima de um infarto, foi sepultado no jazigo da família, no cemitério da Consolação, junto aos seus pais e seus avós. E claro, vamos ler juntos um pedacinho da literatura de Oswald. Como poucos, eu conheci as lutas e as tempestades. Como poucos, eu amei a palavra liberdade e por ela briguei. A vida é uma calamidade a prestações. Oswald de Andrade. A obra de Oswald é assim, diferente, reflexiva e inovadora. Fica então nossa sugestão para que você conheça um pouquinho mais sobre esse grande autor. Semana que vem estaremos de volta com mais um Trilhas Literárias. Até a próxima!